Famílias sofrem com a dor da perda de entes queridos. Mas essa quase é uma perda que acontece de maneira inesperada. Então, diversos sentimentos podem ser aflorados. Nós vamos conferir agora numa reportagem especial de Jaimaci Andrade sobre esse assunto. Todos os dias, filhos, pais, mães, irmãos e parentes perdem entes queridos. São mortes em consequência de doenças, acidentes e violência. Só no trânsito, os acidentes são responsáveis por mais de 33 mil mortes por ano no Brasil. Além dessas mortes do trânsito, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no ano passado, quase 41 mil brasileiros foram vítimas de mortes violentas. E esse número, segundo o Fórum, é o menor dos últimos anos. Teve uma queda de 1%. Os números representam quase 74 mil famílias enlutadas por ano pelas mortes do trânsito e pela violência. Josué Neto Mendonça representa uma dessas famílias. Ele teve a irmã assassinada em João Pessoa. A nutricionista Priscila Vanessa foi morta dentro de casa pelo companheiro. O acusado foi condenado a 16 anos de prisão. Para o irmão da vítima, a dor e o luto nunca vão sair da vida dele e da família. É uma dor que toda vez que tem datas comemorativas, certo? A gente vai lembrar dela de todo jeito. O aniversário dela. Aniversário dela, aniversário do meu pai, dia dos pais, certo? Que agora sempre se juntavam, né? É, sempre. Agora só ficou eu, né? Então a família agora é meu pai, minha mãe e eu. Antes era nós quatro. Sempre ela tá na vida da gente. A gente sabe que ela seguiu o juízo, né? A gente crê que tá ao lado do pai, né? E o conforto é esse da gente. Mas a saudade a gente sempre sente. Josué explica que o fato do acusado ter sido condenado não ameniza a dor da perda, mas ajuda no sentimento de justiça. A vida da gente continua sem ela, né? O fato de ele ser condenado ou não trouxe ela de volta, mas saiu um fardo das costas da gente, porque para a sociedade ela tinha tirado a vida dela. Então a gente quis provar, né? A perícia provou que não foi isso. Então saiu aquele fardo e tipo assim, a gente limpou o nome dela, entendeu? E a justiça foi feita com ele, né? Ele foi condenado, mas assim, a saudade ainda permanece. Essa psicóloga explica que a perda de um ente querido por assassinato provoca um sofrimento ainda maior para a família. E quando existe impunidade, a situação piora. A gente viu recente alguns casos na Paraíba que houveram julgamentos, né, de violência contra a mulher, de violência contra a criança, em que houve, né, o julgamento ali. A gente escuta muito a fala da família, né, foi feita a justiça, né, mas isso não tira a dor, mas pelo menos alivia. Imagine uma situação de uma pessoa que perdeu um ente querido, uma criança, enfim, um adulto, e sabe que o criminoso está solto, que pode vir a cometer crime com outras pessoas, né? Então, de certa forma, alivia sim, né, saber que justiça foi feita, né, que a gente pode confiar um pouco que é possível ter justiça, ter a questão do julgamento, então alivia. A psicóloga também detalha que o luto tem várias fases. A gente tem 5 fases muito conhecidas do luto, que vai de negação, raiva, barganha, depressão, até chegar à aceitação. Então, muitas vezes a pessoa passa por essas etapas, por exemplo, de negar, não, isso não está acontecendo comigo, não é bem assim, ou de raiva, se revolta contra Deus, contra os parentes, contra um médico, né, que fez um diagnóstico errado. Então, ela passa por todas essas etapas até ela chegar na aceitação. Então, o tempo é subjetivo para cada pessoa.
E essas pessoas que sofrem muito, não conseguem sair do luto, elas podem buscar ajuda, devem buscar ajuda psicológica ou ajuda de alguém para conversar, para tentar amenizar a dor? É muito importante buscar ajuda, porque é interessante que a pessoa tenha uma rede de apoio social, que sejam parentes, amigos, aquelas pessoas que possam dar um suporte emocional, mas muitas vezes essa pessoa entra em disfunção, ou seja, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais fazer as coisas de casa que ela fazia antes, ela não consegue se relacionar, então ela precisa muitas vezes desse apoio psicológico, né, de psicoterapia, para ela poder se reencontrar e voltar a um eixo de funcionamento que ela tinha antes, um equilíbrio ali, uma homeostase, para poder voltar a funcionar. Isso não significa que vai esquecer a pessoa, que vai não lembrar mais da pessoa, mas significa ressignificar essas lembranças que ela tinha dessa pessoa de um modo confortável, que ela possa voltar a funcionar, as atividades da vida diária, trabalho, relações, e ela guarde um cantinho especial de lembrança, de saudade. Rapaz, é difícil, né? Eu hoje ao vivo, né, trouxe aqui a informação deste caso do DEC, né, que foi adiado de novo, né? Adiado de novo o julgamento dele, e fica a família desesperada, porque primeiro não pode mais tê-la de volta, a menina que tem um futuro pela frente, estudante de medicina, que teve a vida interrompida, né, a Mariana Tomás, e infelizmente é uma coisa extremamente delicada, mas foi solicitado inclusive o novo adiamento do júri para o dia 9 de novembro, que seria acontecido dia 9 de novembro. Hoje pela manhã nós conversamos com a promotora